Filipenses, capítulo 4, versos 10 a 13. Diz assim a palavra de Deus: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. No ano de 1553, assumiu como rainha da Inglaterra Maria I, conhecida como Maria Tudo a Sanguinária. No ano de 1555, ela condenou à fogueira 2 reformadores, o Latimer e o Nicolas. Ela era uma rainha católica e ela perseguiu a reforma protestante na Inglaterra. E ela condenou esses 2 reformadores a serem queimados vivos. Enquanto as chamas eram preparadas, Latimer olhou para Ridley e pronunciou a seguinte frase: tenha bom ânimo, mestre, e seja homem. Hoje acenderemos na Inglaterra uma vela que, pela graça de Deus, jamais será apagada. E a gente começa a imaginar, a conjecturar, como é que homens, diante da possibilidade de serem queimados vivos, eles podem corajosamente dizerem isto: hoje acenderemos na Inglaterra uma vela que, pela graça de Deus, jamais será apagada. A única resposta que nós encontramos é olharmos para esse texto da palavra de Deus. Quando no versículo 13, o apóstolo Paulo afirma: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, a força do cristão, ela não reside em circunstâncias favoráveis. A nossa força, ela vem da suficiência de Cristo Jesus na nossa vida, para que nós enfrentemos lutas, para que nós passemos por dificuldades e jamais venhamos a negar o nosso Cristo. É necessário que a presença de Jesus seja uma realidade na nossa vida. Quando a gente olha o contexto histórico e literário dessa carta, a gente vai perceber que essa carta, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava preso em Roma. Ele não estava vivendo momentos de abundância na sua vida, momentos de alegria. Ele estava aprisionado.
E conforme a história registra que os prisioneiros que eram cativos em Roma, eles sofriam não apenas pela cessação da liberdade, mas por lutas grandes, perseguições cruéis, violência na vida deles. E o apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja em Filipos, justamente quando ele está preso em Roma. E ele escreve essa carta à igreja de Filipos para agradecer à igreja a oferta que ele havia recebido. Ele não esquece das bênçãos. Mesmo aprisionado, ele escreve essa carta, agradecendo à igreja a oferta que ele havia recebido. Veja que no versículo 10 ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Está lá o apóstolo Paulo preso, reconhecendo isto. Então, Paulo faz questão de esclarecer nesses versículos aqui, ou nessa carta, o seu contentamento, a sua alegria, ela não dependia de circunstâncias. Veja que no versículo 11 ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Consequentemente, a gente vai concluir que o versículo 13, quando ele diz tudo posso naquele que me fortalece, era uma resposta clara de que a sua vida, ela dependia única e exclusivamente do Senhor Jesus. Era caminhar sob a dependência de Cristo Jesus. Essa era a realidade que estava no seu coração. E quando nós olhamos para o que nós aprendemos na teologia reformada, a gente vai perceber que a suficiência de Cristo, ela nos sustenta. Ou seja, eu depender do Senhor Jesus Cristo, eu tenho o cuidado dele, eu tenho a presença dele em todo momento da nossa vida. E esse é o ponto, um dos pontos centrais, verdadeiros da doutrina reformada. Que nós não vivemos sustentados por circunstâncias. Nós vivemos sustentados pela providência divina. Ou seja, a nossa força espiritual, ela não procede da minha vontade de querer. Eu agora, a partir de agora, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E quantas vezes, no culto de 31 de dezembro, nós prometemos algumas coisas. Nós olhamos para a nossa vida e percebemos que algumas coisas estão caminhando de forma errada e prometemos, fazemos votos. Em algumas igrejas evangélicas, as pessoas simbolizam queimando algumas coisas, soltando balões, como que dizendo, a partir de agora, a minha vida é diferente. E quando passa-se alguns dias do novo ano, a gente se encontra fazendo as mesmas coisas. Ou seja, a nossa suficiência, a nossa vida, ela não depende da força humana, nem da disciplina pessoal. Ela não depende também da nossa capacidade emocional. E às vezes nós choramos, nós lamentamos e queremos caminhar. Não, queridos, a nossa suficiência depende única e exclusivamente da graça de Deus sobre a nossa vida. A nossa união com Cristo.
E quando a gente olha para esses versículos aqui, a gente extrai algumas lições preciosas para a nossa vida. Para que nós caminhemos, para que nós tenhamos a certeza absoluta de que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. É nessa mesma carta que o apóstolo Paulo vai afirmar: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la. Primeira lição que eu extraio aqui desse texto, querido, é que é o segredo do contentamento cristão. Veja que no versículo 11, ele diz assim: digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Interessante quando a gente vai olhar no texto original a palavra usada pelo apóstolo Paulo para contentamento. Era a palavra usada pelos estoicos, filósofos estoicos daquela época. Ou seja, eles diziam que era autossuficiência, você depender de você, você querer fazer as coisas. E o apóstolo Paulo, ele contrasta isso. Quando ele usa essa expressão aqui, autarquês, ele está querendo dizer que o cristão, ele não é autossuficiente, ou seja, a nossa suficiência está em Cristo. João Calvino, um dos grandes teólogos que nós fundamentamos a nossa doutrina, ele faz a seguinte afirmação quando ele comenta esse texto. Ele diz: a verdadeira suficiência do cristão não está em si mesmo, mas em Deus, de quem procede todo o bem. Ou seja, o contentamento cristão, ele nasce quando o coração aprende que Cristo é suficiente. Quando nós aprendemos isso, contentamento começa a nascer na nossa vida. Quando nós entendemos que a nossa suficiência está em Cristo. Enquanto o nosso coração buscar satisfação nas circunstâncias do nosso dia a dia, nos recursos financeiros, no reconhecimento da sociedade, o nosso coração permanecerá inquieto. Preste atenção nisso, queridos. Enquanto o nosso coração buscar satisfação em circunstâncias, hoje ela é favorável, amanhã não. Hoje as coisas podem correr muito bem a nosso favor, amanhã não. Enquanto a nossa satisfação estiver nos recursos, hoje nós temos condições de fazer isso, fazer aquilo. Lembro quando o Brasil estava governado pelo Fernando Collor de Mello. De repente, o Brasil acorda com o confisco das contas. Ninguém tinha mais nada. A partir de determinado valor, o governo tirou tudo. E algumas igrejas evangélicas tinham poupanças grandiosas. Igrejas que perderam a visão do investimento no reino de Deus, tiveram seus bens confiscados. Enquanto o nosso coração depender desses recursos, enquanto o nosso coração estiver dependendo de reconhecimento, às vezes nós vamos para redes sociais para publicar alguma coisa, para ser reconhecido. Às vezes a gente sai para determinado lugar e a gente começa a fotografar
tudo aquilo para ser reconhecido. E às vezes nós condenamos as mensagens mentirosas que estão aí nas redes sociais e às vezes nós somos um fake news. Nós não vivemos dessas coisas. Viajamos e começamos a publicar sentado em uma mesa, em um banquete extraordinário e publicando para termos o reconhecimento da sociedade, enquanto o nosso coração depender dessas circunstâncias, enquanto o nosso coração depender de recursos, enquanto o nosso coração depender do reconhecimento, ele permanece inquieto. Dia após dia nós estamos buscando o reconhecimento. E o apóstolo Paulo ensina aqui para a gente, queridos, que nós precisamos é descansar em Cristo e encontrar a paz que excede todo entendimento nele. O reformador Martinho Lutero, ele escreve a seguinte frase: quem tem Cristo tem tudo, mesmo que não tenha nada de recursos humanos. Mas quem tem Cristo tem tudo. Martinho Lutero, quando escreve essa frase, ele está vivendo um dos os momentos mais difíceis de perseguição. Segunda lição que eu aprendo aqui nesse texto e quero compartilhar com você está no versículo 12. Quando ele diz assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. O que é que eu aprendo aqui? Quero que você aprenda também. Que a providência de Deus, ela não está nas circunstâncias da vida. Primeira lição que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. O segredo do contentamento é estar em Cristo Jesus. Segunda lição que a gente aprende aqui é que a providência de Deus, ela vai fazer com que a gente experimente o cuidado dele nas circunstâncias do nosso dia a dia. E ele diz assim: tanto sei estar humilhado, como sei também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. O apóstolo Paulo vai ensinar aqui para a gente, querido, que a providência de Deus, ela está nas circunstâncias do nosso dia a dia. Por isso, Paulo menciona aqui algumas experiências que ele havia passado. Humilhação, ser honrado, ter fartura, mas também passar por momentos de escassez. Mas ele percebe, tem a certeza absoluta, são nesses momentos que o Deus providente se manifesta. O Jeová Jireh se pronuncia nesse momento, se manifesta nesses momentos de circunstâncias adversas da nossa vida.
Por isso ele cita aqui esses momentos: humilhação, honra, fartura, fome. Quando a gente olha para isso aqui, a gente vai perceber que uma das doutrinas centrais da fé reformada é que Deus governa todas as circunstâncias da nossa vida. Deus governa todas as circunstâncias da nossa vida. Nada acontece fora da providência de Deus. Nada. Thomas Watson, um dos puritanos lá do século XVI, ele escreve a seguinte frase: a providência de Deus é como um relógio perfeitamente ajustado. Todas as engrenagens cooperam para cumprir o seu propósito. Ou seja, Deus governa todas as circunstâncias da vida. É por isso que o apóstolo Paulo, lá aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, ele afirma: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma jovem estava bastante enferma, reclusa em um determinado quarto da sua casa e ninguém conseguia visitá-la. Um dia, o pastor resolveu fazer uma visita a ela e ela estava bordando. E o pastor chegou, olhou para ela e disse: minha filha, quantos anos você borda? E ela olhou para ele: há muitos anos. Mas você borda muito feio? Aí ela regalou os olhos, olhou para ele: como assim? Meu filho, eu estou olhando aqui o seu bordado. Está horrível. Ela disse: o senhor está olhando do lado avesso. Olha aqui no lado direito. Aí ele disse: é assim, minha filha, você está olhando a vida do lado avesso. Deus é o Deus que tem tudo, absolutamente tudo, sob o seu controle. Por isso que o apóstolo Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele ensina essa lição aqui para a gente. Primeiro que ele aprendeu o contentamento, independentemente da circunstância. Você está contente em toda e qualquer situação. Segunda lição que ele deixa aqui, maravilhosa para a nossa vida, é que a providência de Deus se manifesta nas circunstâncias. Por isso ele diz aqui: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Esses momentos, eu já contei aqui na igreja a experiência nossa, quando passamos um momento de escassez muito grande, com filhos pequenos. E quem tem filhos pequenos sabem que nós temos que nos virar para providenciar alguma coisa para eles. Levantamos o dia, minha esposa estava lá na despensa, chorando,
porque olhava para a despensa e não tinha nada. E eles iam levantar-se. Mas ela orava e se derramava diante de Deus, crendo no Deus providente. Como eu já falei aqui, de repente a campainha do apartamento toca. E ela estava em lágrimas, disse, meu filho, vai lá atender. E eu fui lá e olhei no olho mágico, não vi ninguém, mas vi um volume muito grande. Eu abri a porta, lá estava uma caixa de fogão, repleta de tudo que eu precisava e que não precisava. Deus manifesta a sua providência nas circunstâncias da vida. Isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a gente, ensinando aqui para a gente. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez. Paulo deixa essas lições preciosas aqui para a nossa vida, queridos, nesses versículos maravilhosos. Primeiro, ele aprendeu que o contentamento estava em Cristo. Cristo é tudo para mim. Ele aprendeu isso. Segundo, ele aprendeu que Deus se manifesta. Deus é o Deus que governa todas as coisas. Ele se manifesta. É por isso que Davi diz, e fui moço, porém agora sou velho, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. E o apóstolo Paulo começa a viver essas experiências maravilhosas. Mas em terceiro lugar, quando ele diz aqui no versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. O que é que ele está dizendo aqui para a gente? Que a suficiência de Cristo é a fonte da nossa força. Não é a nossa capacidade. É em Cristo Jesus. Quando eu olho aqui para esse texto, a gente começa a perceber aqui que o coração do texto está aqui. A força do cristão vem da sua união com Cristo. Quando nós estamos em Cristo, quando nós nos unimos a Cristo, nós temos força para enfrentar as dificuldades da nossa vida. A teologia reformada enfatiza profundamente essa doutrina. Calvino escreveu o seguinte, enquanto Cristo, preste atenção nessa frase de João Calvino, enquanto Cristo estiver fora de nós, tudo que ele fez pela salvação permanece inútil para nós. Lembram do sermão de domingo passado? A inutilidade da graça. Enquanto Cristo estiver fora de nós, tudo o que ele fez pela salvação permanece inútil para nós. Mas quando estamos unidos a Cristo, sua justiça é a nossa justiça. Sua vida é a nossa vida. Sua força é a nossa força. Por isso Jesus declara, permanecei em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Quando o apóstolo Paulo diz assim, tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo que a sua suficiência era Cristo Jesus. A força da sua vida era o Senhor Jesus Cristo. Um ramo não possui vida própria. Isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, ele fala da importância de nós nos reunirmos, nos congregarmos, estarmos juntos.
pastor resolveu visitar um membro da sua igreja que há muito tempo estava se afastando do rebanho. O pastor chegou em sua casa, ele estava diante de uma lareira, o tempo era frio, e o pastor chegou, pegou atenaz, um alicate grande, foi lá na lareira, tirou uma brasa e colocou ela fora da lareira. E aquele homem olhou e fez: vai apagar, pastor. Vai apagar. Ele disse: isso acontece com aqueles que estão fora do rebanho. Tudo posso naquele que me fortalece. Precisamos, queridos, em nome de Jesus, estarmos unidos a Cristo, porque sem Ele não podemos fazer nada. Toda a nossa vitalidade vem da videira que é Cristo Jesus. Vamos estar ligados a Ele. Quando nós estamos ligados ao Senhor Jesus Cristo, nós produzimos frutos. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando para a gente aqui, nesse versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. O grande príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, a sua biografia diz que ele enfrentou diversas depressões. Em vários momentos da sua vida, ele enfrentou várias depressões. Mas ele escreveu a seguinte frase: aprendi a beijar a onda que me lança contra a rocha dos séculos. O que é que ele queria dizer? Que o sofrimento o conduzia a Cristo, a rocha verdadeira. Todos os momentos de sofrimento que ele estava passando, ele se achegava muito mais ao Senhor Jesus Cristo. E quando Cristo é suficiente na nossa vida, até as ondas da dor se tornam instrumentos da graça dele. Enquanto Cristo é suficiente, até as ondas da dor se tornam instrumentos da sua graça. Por isso, quando o apóstolo Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo que a sua vida dependia absolutamente de Cristo Jesus. Posso passar fome. Posso estar em abundância da minha vida. Posso enfrentar perseguições. Posso enfrentar sofrimento. Porque sei que Cristo há de me fortalecer. Pergunta que eu e você precisa fazer, ou precisamos fazer. Cada um de nós. Onde está a nossa força? Se sua força estiver em você, você vai falhar. Você vai falhar. Mas se sua força estiver em Cristo, então esta promessa permanece verdadeira. E por isso o apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 12, versículo 9, ele diz: a minha graça te basta. Ele ouviu essa resposta do Senhor. Quando ele pede em alguns momentos para que Deus o livre do espinho na sua carne, ele escuta de Deus: a minha graça te basta. Que nós possamos, queridos, em nome de Jesus,
aprendermos que a nossa vida, ela precisa estar alegre em Cristo Jesus. A nossa vida precisa entender que a suficiência vem dele. E a nossa vida, cada um de nós precisa entender que a nossa força não está na nossa capacidade, mas está na nossa união com Cristo. E nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Amém, queridos? Vamos louvar o nosso Deus.